Bom, então vamos começar. Sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estou vendo alguns participantes aqui que já estiveram conosco nos webinars anteriores, então é um prazer estar com vocês novamente. E vamos começar o nosso webinar de hoje, cujo tema é comunicação, comunicação eficaz, né? Que é algo tão essencial no nosso dia a dia e que é uma prática que nós temos o tempo todo, independente do ambiente onde a gente esteja, a gente sempre está se comunicando com as pessoas, e é fundamental entender o impacto que a gente tem sobre o outro, o impacto que nosso estilo de comunicação tem sobre o outro, e encontrar, né, e conhecer formas ou técnicas que nos ajudam a ter uma comunicação cada vez mais efetiva, mais eficaz. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Charuti, eu sou consultora de treinamento e desenvolvimento e também sou coach, tanto de carreira quanto de desenvolvimento de competências. Eu tenho aí uma trajetória toda construída em grandes empresas multinacionais, então eu comecei a minha carreira ainda cedinho no mundo corporativo, trabalhando em recursos humanos, trabalhei na Ford, trabalhei na PepsiCo, na Avon, na Unilever e por último eu fui head de recursos humanos de um grupo do mercado de luxo aqui no Brasil que se chama Richemont. E há 3 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, eu decidi que era o momento de colocar em prática um sonho que eu tinha, de ter o meu negócio próprio, de ter uma consultoria e poder focar no que eu realmente amo fazer, que é desenvolvimento de pessoas. Então, desde então, nasceu a Essentia, com este foco de desenvolvimento. E comigo aqui hoje está o Edu, meu parceiro, Eduardo Ferreira. Pode se apresentar, Bom, Edu, por favor? bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês também. É muito gratificante, né, poder compartilhar conhecimentos e também as vivências de vocês. Também trabalho como consultor de desenvolvimento humano e transição de carreira. A minha vida foi construída mudando de áreas, né? Eu já fui da área de qualidade, da área comercial, porém a grande parte da minha vida profissional foi em recursos humanos, no qual 19 anos da minha vida trabalhando como recursos humanos e agora como consultor de desenvolvimento humano e parceiro da Renata aí nessa linda jornada. Aproveitem. Legal, obrigada, Edu. E só para vocês conhecerem um pouquinho da Essentia, então, a Essentia, ela nasceu com esse nome, né, e vem do latim, essência, porque a gente realmente acredita que é através da essência do ser humano que a gente consegue provocar as reais transformações, né? Então, a nossa missão é ajudar as pessoas na busca de sua essência e contribuir para o desenvolvimento, construindo sempre um futuro com mais propósito. Então, todos os programas que a gente faz, todos os treinamentos, a gente busca sempre conhecer mais de perto cada pessoa que participa conosco, conectar com a essência dessa pessoa para que ela possa realmente absorver o conteúdo e ter uma transformação, uma evolução, um crescimento. Então, sejam super bem-vindos. E entrando aqui no nosso tema, então, de hoje, né? Já que o nosso tempo é curto, a gente precisa realmente tirar o melhor proveito aqui. Nós trouxemos uma visão geral dos principais pontos da comunicação que a gente precisa ter em mente para poder realmente ser um bom comunicador, né? E a base do que a gente fala sempre, né? E nós já falamos isso em outros webinars também, porque isso faz parte, constrói a gente como um todo, né? Contribui para que a gente seja mais completo e a gente possa se doar mais para o outro, é o autoconhecimento. O primeiro ponto da comunicação eficaz é eu comigo mesmo, né? Mais eu. Então, é nessa situação de autoconhecimento que é a base para uma boa comunicação. E por que autoconhecimento é a base para uma boa comunicação, né? Quando eu falo da comunicação com o outro, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, é fundamental que eu conheça o outro também. Mas eu não conseguiria conhecer o outro da forma, com a profundidade que eu preciso, se eu nem consigo conhecer a mim mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental por isso, né? É o olhar para dentro, é ter a consciência de quem eu sou, né? É entender as minhas próprias forças e também as minhas oportunidades de desenvolvimento. Sempre que eu tenho um autoconhecimento mais amplo e mais profundo, isso contribui muito para a minha autoconfiança, porque frente às adversidades, frente a um problema, eu consigo ser confiante de que eu vou dar conta de resolver, porque eu sei quais são as minhas fortalezas e como é que elas vão me ajudar a desenvolver aquilo que talvez eu ainda não tenha bem desenvolvido. Então, é fundamental
que a gente conheça as nossas fortalezas e também as nossas oportunidades, né? O autoconhecimento também se trata de ter clareza sobre os nossos valores. Se eu sei o que é importante para mim, né? Por que aqueles valores são importantes para mim e que eu não abro mão, isso facilita inclusive as minhas tomadas de decisão. Às vezes a gente se pega aí numa encruzilhada sem saber exatamente o que decidir, e se eu tenho clareza de quem eu sou, o que importa, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, fica muito mais fácil eu tomar uma decisão de faz sentido ou não faz sentido ir por esse ou por aquele caminho. Então esse é um outro ponto essencial aqui do autoconhecimento. Compreender não só os meus pensamentos, mas também as minhas emoções. Quem participou com a gente do webinar da semana passada, que nós falamos de inteligência emocional, entendeu um pouquinho do impacto que as emoções têm na nossa vida, né? E elas fazem parte, tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas. Então, eu preciso aprender a reconhecer e aceitar que essas emoções e os pensamentos existem, e compreender qual é a melhor forma de lidar com isso tudo. Faz parte também do autoconhecimento. E entrando aqui mais especificamente no tema da comunicação, o autoconhecimento para a comunicação, é fundamental que eu saiba o impacto que o meu estilo tem sobre as pessoas. A gente sempre causa um impacto nas pessoas, né? Ele pode ser mais positivo ou não tão positivo, mas existe um impacto. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, fica muito mais fácil eu adequar o meu estilo de comunicação, eu cuidar de algumas formas, né? Eu tenho mais consciência do que acontece quando eu estou em contato com o outro. E por último, mas não menos importante aqui no autoconhecimento, para mim que resume todo o restante, é fazer de você a sua própria bússola. Sempre que eu me conheço, eu sei qual é o norte, eu sei qual é o caminho que eu quero trilhar, eu sei onde eu quero chegar. E isso facilita muito toda e qualquer relação, inclusive. Eu consigo ser mais verdadeiro, eu consigo ser mais genuíno, mesmo para dizer, para falar para as pessoas sobre a minha vulnerabilidade, mesmo para admitir os meus erros, mesmo para reconhecer que eu não usei a melhor abordagem numa comunicação, por exemplo, porque não pedir desculpas e tentar ajustar a rota. Então, essa é a importância do autoconhecimento dentro de um processo de comunicação. Então, a primeira parte é eu comigo mesmo. Quanto eu me conheço, quanto eu tenho essa consciência, o quanto eu consigo desenvolver, saber das minhas fragilidades e desenvolver para que eu seja cada vez melhor. E aí sim eu entro na comunicação com os outros, né? Que é onde a gente realmente sente muitas vezes a falha. Eu tinha a intenção de comunicar de uma forma, e o que a pessoa captou foi outra coisa completamente diferente. E aí é onde surgem também os conflitos que a gente conhece e a gente lida tanto no dia a dia, né? O problema da comunicação é sempre de quem está comunicando, nunca de quem está recebendo a informação. Isso é importante a gente ter consciência, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando: meu Deus, mas eu já falei 1000 vezes e ele não entende. Isso significa que você falou a primeira vez de forma equivocada e você provavelmente repetiu 999 vezes do mesmo jeito. Você não ajustou a sua comunicação. Se eu falei a primeira vez e a pessoa não entendeu, eu preciso alterar, né, adaptar a minha abordagem, fazer de uma forma diferente para que a pessoa entenda. Não adianta eu repetir 2, 3, 4, 5 vezes da mesma forma, porque ela vai continuar não entendendo, né? A comunicação, portanto, não é o que nós dizemos, mas é o que o outro entende, né? É o famoso ditado que a gente brinca, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Não importa a intenção que eu tenha, às vezes na minha cabeça está muito claro o que eu queria comunicar. Se o outro não entendeu, quem precisa ajustar essa comunicação sou eu, não é o outro, né? O que é muito delicado, obviamente, quando a gente fala para muitas pessoas ao mesmo tempo, como aqui está acontecendo agora, né? Eu estou conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Você precisa tomar muito cuidado com a forma como você comunica para que as pessoas possam todas absorver o que você está falando, né? Então, cuidado com a linguagem, às vezes uma linguagem muito técnica, quando a gente utiliza no dia a dia no trabalho, parte das pessoas talvez acompanhem o que você está querendo dizer, parte não, porque não tem aquele conhecimento técnico para acompanhar. Então, a gente precisa também ter sensibilidade e flexibilidade para adaptar o nosso estilo de comunicação dependendo de quem é o interlocutor, ou seja, de quem é a pessoa com quem eu estou falando, ou o grupo de pessoas com quem eu estou falando, né? E aí trazer a comunicação numa abordagem o mais simples possível para que todo mundo entenda, mas ao mesmo tempo simples, sem perder qualidade, sem perder conteúdo, sem perder profundidade. Então, é um exercício bastante delicado que a gente tem quando a gente fala do processo de comunicação. E sempre que eu falo do outro, tem algo fundamental que é ouvir o outro, né?
parte grande da comunicação é o quanto eu escuto, o quanto eu ouço, o quanto eu entendo de fato o que o outro está tentando me transmitir, com palavras ou às vezes nas entrelinhas, né? Nem tudo é dito verbalmente, mas a gente pode fazer uma leitura muito grande de outras formas, inclusive. E para isso, para falar dessa escuta, né, que é tão fundamental dentro de um processo de comunicação, a gente traz aqui os 5 níveis de escuta do Stephen Covey. Stephen Covey é o famoso autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e ele lançou outro livro que é o Oitavo Hábito, e dentro desse Oitavo Hábito ele fala dos 5 níveis de escuta. O primeiro nível é o nível em que a gente ignora qualquer coisa que a pessoa esteja dizendo. Às vezes numa discussão mais acalorada, né, em que eu não estou nem um pouco disposta a ouvir o que o outro está me dizendo, a gente simplesmente ignora. Por vezes, dependendo da relação e da situação, inclusive virando as costas para essa pessoa, né? Mas vamos imaginar isso num ambiente de trabalho, em que não necessariamente você vira as costas e deixa a pessoa falando sozinha, mas imagina numa reunião em que tem várias pessoas participando e tem alguém apresentando ou trazendo algum comentário. O ignorar neste caso pode ser eu estar no celular, ignorando completamente o que a pessoa está dizendo, fazer uma conversa paralela. Existem várias formas, das mais sutis às mais explícitas, de ignorar o que a pessoa está dizendo. Ou seja, no nível 1 não tem absolutamente nenhum grau de escuta. Eu não estou absorvendo nada do que a pessoa está trazendo. O segundo nível que ele traz é a escuta falsa. A escuta falsa é quando a gente finge que está ouvindo, mas de fato a gente não está absorvendo. Então, sabe quando você está lá super concentrado no seu computador trabalhando e chega alguém e te interrompe sem perguntar se aquele é um bom momento para falar, e começa a te falar um monte de coisa, você fala, pode falar que eu estou te ouvindo, mas você continua trabalhando? Essa é uma escuta falsa. Você não está de fato ouvindo porque você está concentrado numa outra atividade, né? E nós temos uma limitação de atenção. Se eu estou muito concentrado numa atividade, eu não estou concentrado em outra. Então, essa é a escuta falsa, quando a gente finge que está ouvindo, mas não existe uma escuta de fato. A terceira escuta, que é bastante conhecida, é a escuta seletiva. Então, eu seleciono o que me interessa da conversa e é aquilo que eu absorvo. O restante eu simplesmente descarto. Essa é a escuta seletiva, quando eu absorvo só a parte que me interessa, e o restante eu deixo para lá, tá? O quarto nível já é um nível mais interessante de escuta, que é a escuta atenta. Aqui sim, eu estou ouvindo e interessado no que o outro está me dizendo, eu estou preocupado com a informação que ele está me trazendo, eu estou super atento àquela conversa, né? Então, tenho um interesse, um alto grau de interesse neste nível de escuta, que é bastante já efetiva. Mas, para um processo de comunicação super eficaz, como é o que a gente quer, a gente busca sempre fazer, o principal nível que a gente precisa focar e ter em mente e buscar sempre é o quinto nível, que é o nível da escuta empática. A escuta empática é a escuta mais completa que a gente tem. Então, ela supera todos os outros níveis, inclusive o da escuta atenta, porque aqui na escuta empática significa que eu não só estou super interessado e atento ao que o outro está me dizendo, mas eu também estou interessado no que ele não está me dizendo, no que o gestual, do que o que está nas entrelinhas, o que está subliminar tem, inclusive no sentimento da outra pessoa. De novo, somos todos dotados de sentimentos e emoções o tempo todo. Então, é fundamental que na escuta empática a gente tente também entender o que é que o outro está sentindo naquilo tudo que ele me traz. E a empatia, ela é muito cuidadosa, porque ela é uma palavra que as pessoas usam muito, mas às vezes as pessoas usam de forma equivocada, né? Confundem a empatia com ser simpático, o ser legal com as pessoas, né? Ou concordar com o outro, e não é disso que se trata. Quando a gente fala de empatia, nós estamos falando de simplesmente conseguir, e é uma habilidade importante aqui para desenvolver e desafiadora, esvaziar a mente de qualquer sentimento ou pensamento e escutar verdadeiramente o outro, né? Então, ter uma atenção plena, estar 100% presente, né? A ponto de conseguir entender e sensibilizar com o sentimento do outro, não só com o que ele está dizendo, mas com o pensamento que está por trás daquilo, com o sentimento que está por trás do que ele está me trazendo de informação, né? É compreender o que, como e por que as pessoas pensam e agem de determinada forma, né? É ouvir sem absolutamente nenhum julgamento. Então, tentar entender pela perspectiva do outro, né? Tentar entender por que
a pessoa traz daquela forma, ainda que eu não concorde, ainda que não faça sentido para minha forma de ver, né? Para minha perspectiva, para as minhas crenças, para os meus valores. As pessoas são diferentes. E à medida que a gente respeita a diversidade, fica mais fácil a gente realmente praticar a empatia. E o último ponto aqui importante para compartilhar com vocês da escuta empática é estar atento também ao tom de voz e à linguagem corporal, que a gente normalmente esquece. A gente fica muito preso ao que a pessoa está dizendo ou ao que nós estamos dizendo, quais são as palavras corretas a serem usadas em determinado momento, e a gente esquece de todo o restante. E aqui eu vou trazer um dado interessante para vocês, mas antes de compartilhar esse dado, eu queria que vocês interagissem aqui um pouquinho comigo pelo bate-papo, de quantos por cento vocês acham das palavras que a gente usa é o que as pessoas captam. Então, pensa que a gente tem a linguagem verbal, então as palavras que a gente fala, o tom de voz, a linguagem corporal, a expressão facial, os gestos, tudo isso, né? Fazem parte de uma comunicação total. Compartilhem aqui com a gente por chat quantos por cento de tudo que a gente traz, pensando em 100%, né, de uma comunicação, quantos por cento vem das palavras, do que a gente diz de fato para as pessoas, quantos por cento as pessoas captam. Vamos ver aqui se alguém se aproxima desse dado que é super interessante. 10% alguém compartilhou, 30%, 35%, 30%, 10%, 60%, 7%. Mais alguém se arrisca? 40, 12, 10. Super interessante. Algumas pessoas estão mais próximas aqui, provavelmente já participaram com a gente de algum outro momento que nós compartilhamos esse dado, que é realmente bastante chocante. Aqui também alguém chutando 30%. Para mim é assustador, pelo menos eu acho que vocês também vão ficar interessados aqui nesse número. Mas quando a gente... Isso é dado de pesquisa, tá? É pesquisa real. Quando a gente olha para o que a gente diz e as palavras que a gente usa, só representam 7% do que as pessoas captam da comunicação total. Todo o restante vem da linguagem corporal, da expressão facial, do contato visual que a gente faz com as pessoas, da forma como a gente fala, do tom, do ritmo, do volume da voz, da ênfase que a gente dá em determinadas palavras. Então veja que 93% do que as pessoas captam da comunicação não tem absolutamente nada a ver com as palavras que a gente utiliza. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa tomar de ser consistente, né? E de tomar ter muito zelo com a forma como a gente traz as informações. Por quê? Porque tem um impacto muito grande. Não adianta nada a gente cuidar das palavras, falar por favor, obrigada, bom dia, ser educado com as palavras, quando o restante todo não está em harmonia com isso, não está em harmonia com isso, né? O que é muito delicado, porque é muito mais fácil eu controlar o que eu falo do que as expressões que eu uso, né, a forma e etc. Então, muito cuidado com essa comunicação total. E também para observar no outro. Quando eu estou me comunicando com alguém, ou ouvindo alguém trazer algum comentário, é importante eu observar esse todo, porque muito do que ela não diz é o que ela precisa, o que ela quer me passar, né? O que eu preciso ficar atento. Então, como essa comunicação ela é sempre uma via de mão dupla, é importante que a gente esteja atento na nossa forma de comunicar e na forma que o outro tem também de comunicar, porque tem várias coisas que ele não diz, mas que passam uma mensagem bastante clara. E aqui a gente entra, portanto, na comunicação não violenta, né? Que é aí das mais modernas técnicas de comunicação que a gente tem hoje. Para quem não leu ainda, ou não conhece, nunca ouviu falar, eu sugiro que vocês busquem aí um pouco mais de informação depois do nosso webinar do livro de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que é o autor dessa teoria, e ele traz uma prática muito interessante de uma forma cuidadosa de comunicação que ele chama de não violenta. Não tem nada a ver com briga, não tem nada a ver com violência de fato, de uma forma diferente da gente se relacionar com as pessoas. Uma forma muito mais tranquila e que não agride a pessoa com quem a gente está falando, né? Eu costumo dizer sempre que a gente pode falar qualquer coisa, mesmo as mensagens mais delicadas, desde que a gente use a abordagem correta, né? A forma correta. Então, a comunicação ela é uma arte, de fato, de enviar e de receber informações. Sempre que a gente usa de forma correta, né, as técnicas, os conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida, isso facilita muito. E a gente faz com que o outro lado seja muito mais predisposto a
contribuir, a colaborar com o que a gente precisa. Dentro da comunicação não violenta, a gente vai ver 4 fundamentos que compõem aqui, a CNV, como eles chamam, que é crítica, exigência, julgamentos e ofensas. Então, a gente passa a entender a necessidade e o sentimento sem essas questões todas, sem julgar o outro, sem criticar o outro, sem fazer exigências. Muitas vezes a gente quer pedir ajuda, mas a entonação que a gente dá e a forma como a gente fala é como se eu estivesse exigindo que o outro me ajudasse, sem mostrar qual é o ganho para o outro lado, né? É super importante que a gente cuide da forma, porque às vezes teria toda uma possibilidade de conseguir a colaboração do outro lado, mas a gente usa uma abordagem que não é bacana. E aí a gente cria um bloqueio e essa colaboração ela não funciona. Então, o que é isso, né? Vamos entender mais em detalhes quais são esses fundamentos que a comunicação não violenta traz. O primeiro fundamento é a observação. Aqui a gente fala de observar os fatos sem julgamento, sem criticar a pessoa. Então, ao invés de usar uma abordagem muito dura ou de muita crítica, a gente simplesmente fala do que a gente está vendo, né? Observação simples para não agredir o outro. Observa fato, dado, concreto, né? Isso minimiza muito o risco do outro lado se sentir ofendido. Porque qualquer crítica encerra a possibilidade de uma comunicação empática. Lembra lá da escuta empática? A comunicação precisa ser empática também, respeitando o sentimento do outro, respeitando a forma como o outro pensa, respeitando que o outro é diferente, né? E um exemplo simples que a gente gosta de usar aqui quando a gente explica esses fundamentos, a gente sai até um pouco do mundo corporativo, porque tem pessoas de diferentes áreas, de diferentes realidades, então a gente vai para um exemplo mais pessoal, porque facilita com que todo mundo entenda, né? Pensa numa pessoa muito organizada, muito limpa, que gosta muito de limpeza e organização, e essa pessoa compartilha a casa com uma outra pessoa. Seja com o marido, com a esposa, com os filhos, com um amigo, com os pais, não importa. Mas ela convive, né, ela vive com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela não tem essa mesma característica de precisar de limpeza e de organização, né? Então, para ela, tudo bem, se estiver um pouco bagunçado, se ficar um prato sujo aqui, né, um copo sujo ali, não é algo que incomoda. Enquanto, para mim, por exemplo, é algo que incomoda bastante. Eu tenho 2 formas de fazer essa observação. Se eu não falo nada por muito tempo, e aí eu vou ficando muito irritada com aquela situação, eu posso usar uma abordagem mais agressiva, de falar: essa casa parece um chiqueiro, é uma bagunça que não termina nunca, e essa é uma abordagem mais agressiva, ou eu posso simplesmente fazer uma observação do fato que eu percebo que a gente tem muitas coisas desorganizadas e que não estão limpas em casa. Fato, tem coisa desorganizada e não limpa, sem crítica e sem julgamento. E a gente vai ver esse mesmo exemplo no decorrer dos próximos fundamentos para que vocês entendam. Aí a gente entra no segundo fundamento, que é o do sentimento, né? O sentimento é eu falar como é que eu me sinto frente àquela situação. Então, quando eu digo, eu percebo que a casa está suja e desorganizada, isso me gera um sentimento, que pode ser de frustração, de raiva, pode me trazer uma irritabilidade, aí cada um tem o seu sentimento de acordo com a situação, né? É importante que eu identifique esse sentimento e fale sobre ele para outra pessoa, para que a pessoa entenda qual é o impacto do que ela está fazendo ou deixando de fazer sobre mim, né? Então, de novo, aqui o autoconhecimento é importante, porque se eu não tenho um autoconhecimento amplo, né? Se eu não consigo nem identificar o que é que eu estou sentindo, eu seguramente não vou conseguir falar sobre o meu sentimento. E aí fica muito difícil que o outro entenda o impacto que ele tem sobre mim. Então, a forma que você aborda também gera um sentimento no outro. Não esqueça, se eu faço uma crítica lá no primeiro fundamento, que é a observação, gera um sentimento possivelmente negativo. Se eu faço uma observação simples, ou gera um sentimento neutro, ou até um sentimento de querer ajudar, de querer contribuir, né? Então, a abordagem ela é muito importante. E desenvolver essa autoconsciência, então, e a empatia, se você consegue fazer isso com você, você também consegue compreender o sentimento do outro. De novo, a empatia entra aqui, né? Então, lá no sentimento da casa, na casa bagunçada, né, e desorganizada, como eu me sinto? Me sinto, por exemplo, frustrada. E aí eu vou falar de uma outra questão, que é a necessidade, né? A necessidade que eu tenho. Por que eu me sinto frustrada quando a casa fica bagunçada e desorganizada? Porque eu me dedico tanto para organizar e aí eu sinto que o outro lado não faz a mesma coisa. E eu tenho uma necessidade de organização. Então, considerando que as pessoas têm necessidades muito distintas, né? Que os sentimentos podem ser muito diferentes frente a uma mesma situação,
eu preciso verbalizar qual é a minha necessidade, para que o outro possa entender, de novo, por que aquilo acontece. O que é super importante a gente entender aqui? Os nossos sentimentos, eles não são consequências do comportamento de outras pessoas, porque a gente tende muitas vezes a terceirizar, né? Ou a culpar o outro. Ah, eu fiquei muito irritada porque ele não arrumou o quarto dele. Eu fiquei muito irritada porque eu preciso de organização. E ele não contribuiu. Mas a necessidade, o sentimento da irritação vem da minha necessidade. E a minha necessidade é de organização. Não é a necessidade do outro, né? Então, se a gente tem clareza disso também, a gente para de terceirizar a culpa, né? De responsabilizar o outro pelo que a gente sente. A responsabilidade do que eu sinto, ela é minha. Porque ela é uma resposta a uma necessidade minha que não foi atendida. Aí sim o outro pode contribuir para atender ou não. Mas o sentimento é uma consequência da minha própria necessidade e não do comportamento do outro. Essa é uma consciência importante para a gente tomar, não só dentro do processo de comunicação, mas de vários outros aspectos da vida, né? E aí eu consigo entrar no quarto fundamento, que é o pedido, né? Então, o pedido para o outro me ajudar ou contribuir para atender aquela necessidade. Primeiro que é muito importante ser claro no pedido, o que exatamente eu preciso que o outro faça ou eu gostaria que o outro fizesse. Ele não pode ser uma exigência, eu não posso falar você tem que, você deve. Eu preciso dizer meu sentimento e a minha necessidade de pedir ajuda, né? Ou abrir uma conversa para como é que você pode contribuir para isso. E se certificar sempre de que os dois lados entenderam a mesma coisa, né? Que vocês estão na mesma página e os dois lados entendem o que foi pedido e qual é o cenário como um todo. Então, dentro aqui do meu pedido, do meu exemplo, né, da casa organizada, eu percebo que a casa está bagunçada e suja. Isso me gera muita frustração, porque eu me dedico demais para organizar a casa, porque essa é uma necessidade que eu tenho de viver num ambiente organizado. E aí eu gostaria de te pedir para que a gente dividisse as tarefas. E se você, de repente, não se sente confortável com a tarefa que a gente dividiu antes, existe alguma outra que você queira fazer para que você, de fato, consiga cumprir o combinado? Isso vai me deixar mais tranquila? Mas é uma abordagem sem julgamentos e sem críticas. Se não fizer sentido, se alguém tiver alguma dúvida, use aqui o bate-papo para compartilhar com a gente, tá? Pode mandar aqui as dúvidas pelo bate-papo e eu vou, enfim, respondendo à medida do possível. Se não exatamente no momento em que vocês perguntarem, no final a gente abre para perguntas, enfim, eu esclareço aqui todas as dúvidas, tá? Ah, deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu acho que foi lá no slide em que eu mostrei um pouco do gráfico, né? De como é que a gente consegue ter uma comunicação mais eficaz, considerando que só 7% vem das palavras que a gente usa. Tem uma pessoa aqui perguntando só sobre. Então, via web, nós conseguimos ser assertivos em 45%? Via web também dá para a gente ser assertivo, porque especialmente quando a gente tem vídeo, né? Isso facilita muito a comunicação. A gente também consegue observar tom de voz, volume, né, ritmo em que a pessoa está falando, né? Tem alguns elementos que pela voz por si só você consegue observar. Pela expressão facial, quando você tem a possibilidade do vídeo, também fica muito mais fácil. Claro que é diferente do que a gente tem quando a gente está presencialmente, porque aí você tem o todo, né? Você consegue ver um pezinho batendo, por exemplo, às vezes de impaciência, que às vezes via web, né? Quando a gente está numa conversa virtual, algumas coisas ficam prejudicadas, mas tem vários elementos que mesmo no virtual a gente consegue observar, tá? Então, fiquem atentos ao tom de voz, ao volume, ao ritmo, à ênfase que a pessoa dá em algumas palavras, e isso aí você não precisa nem do vídeo para conseguir, né? Só o áudio já te ajuda. Com o vídeo você consegue perceber a expressão facial, então grande parte dá para a gente captar mesmo via web. Tem uma parte que, obviamente, ela fica prejudicada porque você não vê o todo da pessoa, né? Mas tem bastante elementos que a gente consegue sim aproveitar, tá? Dando sequência aqui, então, na nossa comunicação não violenta. Eu quero trazer esse slide aqui, e que eu já compartilhei nos outros webinars, porque é importante a gente pensar e entender por que é tão importante a gente usar esse tipo de abordagem. Por que é tão importante a gente se preocupar com o sentimento e com a emoção do outro, né? E que a nossa comunicação, o nosso estilo de comunicação tem um impacto direto nisso. Porque as emoções, elas têm um impacto muito grande em todo o desdobramento do que a gente espera depois. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, as emoções, elas impactam de uma forma muito ampla, né? E elas podem gerar o que a gente chama de estado de aproximação ou estado de afastamento. O que é isso?
sempre que eu desperto nas pessoas emoções positivas, a gente gera um estado de aproximação, que a gente chama. Isso significa que o campo de visão dessa pessoa, o campo de percepção dela fica muito mais ampliado, ela consegue ser muito mais criativa, pensar em alternativas diferentes para resolver determinadas situações, buscar soluções diferentes para problemas, colaborar de uma forma muito mais eficaz. Então, tem uma série de desdobramentos positivos que acontece quando eu gero um estado de aproximação, ou seja, quando eu desperto nas pessoas emoções positivas. E sempre que eu uso uma abordagem, uma comunicação mais adequada, não violenta, eu tenho muito mais possibilidades de gerar esse estado de aproximação. O inverso também é verdadeiro. Se eu faço uma crítica, se eu faço um julgamento, se eu sou agressivo no momento de me comunicar, eu provavelmente vou despertar nas pessoas emoções negativas. Raiva, frustração, resistência até aquilo que tudo que eu estou dizendo, um estado de defensiva, né? A pessoa tenta se defender, tenta justificar. Isso gera o que a gente chama de estado de afastamento. O estado de afastamento é o extremo oposto do estado de aproximação. A pessoa tem o seu campo de percepção reduzido, porque as emoções dela estão muito à flor da pele, e sempre que as minhas emoções estão à flor da pele, a minha capacidade de raciocínio ela é reduzida, né? Então são áreas diferentes do cérebro humano que funcionam de forma independente. Então, se o meu racional está funcionando muito bem, provavelmente as minhas emoções estão mais tranquilas. Se as minhas emoções estão falando muito alto, o meu racional tende a diminuir. E aí eu não consigo ser criativo, eu não consigo ser colaborativo e muitas vezes eu não consigo nem reverter aquela situação. Imagine num cenário de trabalho, né, um líder dando um feedback para um funcionário e aí ele é extremamente agressivo na hora de dar esse feedback para o funcionário. Se ele faz isso esperando que o funcionário consiga reverter a situação, a probabilidade disso acontecer ela é mínima, porque seguramente o funcionário vai ter tido aí uma série de emoções negativas que vai limitar a possibilidade dele, restringir a possibilidade dele de conseguir encontrar uma solução e fazer diferente, né? Se eu uso uma abordagem correta, mesmo para dar uma mensagem difícil, isso facilita muito. Então, eu trouxe aqui essa questão do impacto das emoções, só para vocês entenderem a importância de utilizar a comunicação não violenta, o quanto isso é benéfico para o resultado que a gente quer alcançar. E importante a gente saber, né? Para o cérebro humano, o ruim é muito mais forte do que o bom. Então, para cada uma coisa ruim que acontece, eu preciso de 3 ou 4 boas para conseguir reverter aquela situação. Então, o cérebro, ele registra de forma mais fácil e de forma muito mais intensa o que é negativo do que é positivo. Ou seja, se eu disparo em alguém uma emoção negativa, reverter aquilo dá muito mais trabalho do que evitar que a emoção negativa apareça. Então, aqui só para a gente reforçar essa questão da comunicação não violenta, tá? E aí entra aqui, né? Como utilizar, então, os fundamentos da CNV, da comunicação não violenta, de uma forma prática no dia a dia, né? Tem algumas introduções aqui às frases que ajudam a gente a visualizar isso de uma forma consolidada. Por exemplo, quando eu ouço você dizer, e aí a gente completa, né, com o que tiver na situação. Isso é um fato observável. Eu vou falar de um fato, de um dado, de um fato que eu consigo de fato observar e qualquer um consegue observar. Não tem crítica e não tem julgamento. Eu sinto, e aí eu vou compartilhar qual é o sentimento que aquilo me traz, né? Também não tem julgamento, a forma como eu sinto. Ninguém pode nem julgar a forma como eu sinto. Porque para mim é importante, aqui eu trago a minha necessidade. Eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim, da minha necessidade. E aí, frente a isso tudo, o meu pedido é, e aqui é importante a gente ser claro, concreto e, obviamente, fazer um pedido factível, que seja viável, né, para o outro lado. Usando essa abordagem inicial, a gente faz uma comunicação de forma que eu abra uma conversa produtiva e construtiva, livre de julgamento, que faz com que o outro não tenha nenhuma emoção negativa e possa estar muito mais disposto a colaborar comigo, né? Então, se a gente se apega aqui um pouco a mais ou menos esse tipo de abordagem, né, lembrando desses 4 fundamentos, facilita demais qualquer comunicação, abre portas, faz com que a gente seja muito melhor interpretado do que com outros estilos de comunicação. E aqui eu vou dar um exemplo prático disso, né? Imagine um cenário em que um líder vai dar um feedback importante aqui para um funcionário.
Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui de vocês antes de dar o exemplo prático, que acho que tem alguém aqui perguntando. Ah, aqui tem uma pessoa perguntando, e se mesmo utilizando esses fundamentos a outra pessoa não corresponde, né? Lembrem-se que a gente faz uma escuta empática, que é a base aqui da nossa comunicação não violenta. Se a outra pessoa não responde, eu estou trazendo os meus elementos, né? Por que para mim aquilo é importante, qual é o sentimento que me traz e qual é o pedido que eu faço. Lembrem-se que a necessidade precisa ser atendida dos dois lados. Eu preciso entender o que o outro lado tem de necessidade, porque talvez a minha necessidade esteja em conflito com a necessidade do outro. E à medida que eu uso os fundamentos da comunicação não violenta, eu vou também ouvir, e eu vou fazer perguntas muitas vezes, né? Essa é a minha necessidade e esse é o meu pedido. Você acha possível? A gente já vai ver aqui no exemplo concreto. Você acha possível seguir dessa forma? E genuinamente eu vou ouvir o outro lado. Se ele falar não, porque a minha necessidade é outra, nós vamos discutir até chegar num consenso, num meio termo em que os dois lados ganhem. Porque, obviamente, à medida que eu faço o meu pedido e eu apresento a minha necessidade e o meu sentimento, o outro lado tem a mesma coisa. O sentimento dele, a necessidade dele e provavelmente o pedido dele. Então, isso é uma conversa. Lembrem-se que é uma via de mão dupla. Eu apresento os meus pontos e eu ouço os pontos do outro lado também, utilizando a escuta empática que a gente viu antes e estando aberto a buscar um consenso, buscar um meio termo que atenda os dois lados, né? Então, por isso que não é uma exigência. Eu não posso apresentar o meu pedido como uma exigência porque pode ser que o outro não responda. E aí eu vou precisar entender por que o outro não responde. Não corresponde àquilo que eu espero, porque provavelmente a necessidade dele é muito diferente. E aí eu preciso ter interesse genuíno em ouvir o outro, né, em querer saber também qual que é a necessidade do outro, o sentimento do outro, para a gente buscar uma solução que funcione para os dois lados. Tudo bem? Adriana, se não ficou claro e tiver alguma outra dúvida, apresenta aqui no bate-papo que eu tento esclarecer novamente, ok? Entrando aqui, então, no nosso exemplo mais concreto, né? Imaginem essa cena, né? Esse cenário em que o líder precisa dar um feedback difícil para um funcionário dele que não está cumprindo algo que eles combinaram. Uma abordagem mais agressiva poderia ser: eu não acredito que você fez isso de novo. Que parte do que a gente combinou você não entendeu, né? Que parte você não entendeu do que nós havíamos combinado? Isso é absolutamente agressivo. É uma abordagem agressiva que provavelmente vai despertar emoções negativas do outro lado e que o fim dessa conversa pode ser não ser o melhor possível. Eu posso não conseguir o resultado que eu espero. Como é que eu poderia dar esse feedback para um funcionário utilizando os fundamentos da comunicação não violenta? Primeiro fato observável. É a segunda vez essa semana que você passa para o cliente um valor diferente do que nós combinamos. É um fato. Ele foi até alguns clientes e por 2 vezes ele não passou para o cliente algo que a gente tinha combinado de informação, aqui no caso de valor. Não tem crítica e não tem julgamento, tem a observação de um fato pura e simplesmente. Eu estou bastante preocupado, esse é o sentimento que me gera frente a esse fato que eu observei. Qual que é a minha necessidade? Eu preciso ter a confiança de que todos passam exatamente as informações que nós combinamos aos clientes. Então, nós tivemos uma reunião de equipe, combinamos qual seria o valor que cada um de vocês passaria para os clientes, e eu preciso ter a confiança de que todo mundo está fazendo a sua parte, conforme a gente combinou. Essa é a minha necessidade. Qual é o meu pedido? Eu gostaria de saber se você está disposto a confirmar os valores comigo antes de conversar com o cliente. E poderia ser qualquer outro pedido aqui, né? Gostaria de saber se antes de falar qualquer coisa diferente para o cliente, se você precisar de alguma flexibilidade, se a gente pode conversar sobre isso antes. Então aqui, veja que eu estou passando o mesmo recado de por 2 vezes você fez algo que a gente não combinou. Será que tem alguma questão que não ficou clara no que a gente combinou, né? Eu posso fazer qualquer tipo de abordagem aqui utilizando os fundamentos da comunicação não violenta. Então, eu faço a conversa de uma forma completamente diferente, muito menos agressiva do que no primeiro exemplo aqui de cima, que é: eu não acredito que você fez isso de novo, que parte você não entendeu, né? Isso é mais agressivo. Provavelmente, com essa abordagem, utilizando os fundamentos da comunicação não violenta, ele não tenha aquelas emoções negativas na intensidade que limite ou restrinja ele a conseguir reverter a situação. E aqui a gente pode abrir uma conversa dele me trazendo: olha, mas é que eu tenho 2 clientes que precisam realmente de uma situação diferente. Ele vai trazer o ponto dele, a necessidade dele, e a gente tem a condição de conversar sobre qual é a solução que a gente vai adotar frente a este cenário. Tudo bem até aqui?
Se não tiver claro, por favor, mandem aqui pelo chat e a gente volta, pelo bate-papo, e a gente volta a conversar, ok? Então, trouxe aqui um exemplo prático só para vocês entenderem como é que a gente aplica no dia a dia os fundamentos da CNV. E só para encerrar, eu gostaria de fazer um resuminho aqui, um pouco do que a gente trouxe de elementos para vocês, tá? E depois eu abro aqui para perguntas, quem quiser continuar com a gente, fazendo perguntas depois, serão super bem-vindas. Primeiro ponto, utilize a linguagem apropriada. Lembrem-se da escuta empática, do interesse pelo outro. Do segundo ponto, que a comunicação sou eu mais os outros. Então, conheça a pessoa com quem você está falando, né? Entenda quais são as características daquela pessoa, quais são os valores daquela pessoa para poder adequar a sua comunicação. Não se esqueça da linguagem corporal, não só a sua, né? Ter uma harmonia entre o que você está dizendo e o que você está expressando via os seus gestos, o seu tom de voz e etc., mas também através da observação da linguagem corporal do outro. O que o outro está te passando de mensagem que ele não está dizendo com palavras. Isso é importante para você sentir para onde a conversa está caminhando, né? Prepare-se sempre. Então, se planeje para uma conversa, especialmente quando ela é uma conversa difícil, mas esteja preparado caso as coisas mudem de rumo, porque às vezes o outro responde de uma forma diferente do que você esperava. E aí, naturalmente, você precisa ter flexibilidade e jogo de cintura para se adequar. E às vezes precisa sair um pouco aí do script que você tinha pensado inicialmente, né? Preste atenção sempre. Então, lembre-se de praticar a escuta empática. Esteja atento verdadeiramente ao que o outro está te dizendo. E por último, lembre-se de utilizar os fundamentos da comunicação não violenta, independente da pessoa, independente da situação. Os fundamentos da CNV ajudarão muito em qualquer situação, especialmente as situações mais críticas, porque a gente pode, obviamente, levar a conversa para um outro patamar sempre que a gente faz uma comunicação mais adequada e menos conflituosa. Então, em resumo, era um pouco do que a gente queria compartilhar com vocês hoje nesse webinar. O nosso horário aqui é super restrito, então a gente tenta trazer a essência dos pontos para vocês, obviamente fazendo o convite, se vocês se interessaram, de aprofundar o conhecimento. Tem o livro da Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, que eu convido vocês a lerem, se tiverem a oportunidade. E tem pessoas aqui me pedindo também alguma indicação de linguagem corporal, leitura sobre isso, a gente pode compartilhar isso com vocês também, não tem problema algum. Vocês receberão esse material, a gente manda para vocês por e-mail e também vai junto o linkzinho da gravação. Então o webinar está gravado, a gente manda para vocês onde ele fica disponível. Caso alguém tenha entrado mais tarde, perdido parte do conteúdo, a gente compartilha com vocês para que possam acessar o conteúdo completo depois, tá bom? Ficam aqui então os nossos contatos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, o bate-papo agora está à disposição, ou também pode mandar para a gente e-mail, mandar o WhatsApp, acessar o nosso site e as nossas páginas aí nas redes sociais. Super obrigada a todo mundo e a gente convida vocês para os próximos webinars. Quem ainda não participou, enfim, e tiver interesse aí, quem ainda não se inscreveu e tiver interesse em participar dos próximos, serão muito bem-vindos. Obrigada, pessoal. Bom dia.